O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pressionou nesta terça-feira para que a Ucrânia se junte à OTAN em um discurso em Vilnius, enquanto os membros da aliança se reúnem para uma cúpula importante na capital lituana. NATO will give Ukraine security. A OTAN vai dar segurança à Ucrânia. A Ucrânia vai tornar a OTAN mais forte. Glória à Ucrânia, glória à Lituânia. Ukraine will make NATO alliance stronger. Слове Украина и слове Литва. A declaração foi dada ao lado do presidente lituano Gitanas Nausėda, antes que uma bandeira do exército ucraniano do principal campo de batalha de Bakhmut fosse hasteada. Zelensky deve pressionar os membros da OTAN por um cronograma claro para trazer seu país para a aliança, mesmo que ele tenha dito que não espera que a Ucrânia se junte antes do fim da guerra. Kiev e os membros da OTAN na Europa Oriental acreditam que apenas colocar a Ucrânia sob o guarda-chuva de defesa coletiva da aliança pode parar Moscou. Potências importantes como os Estados Unidos e a Alemanha temem ir muito além de uma promessa feita em 2008, que dizia que a Ucrânia se juntaria um dia, mas sem definir um prazo. A Suécia está cada vez mais próxima de entrar para a aliança militar dos países do Ocidente, depois do sinal verde da Turquia. A guerra na Ucrânia é um dos principais tópicos de discussão da cúpula da OTAN, que começa nesta terça-feira na Lituânia. Antes de desembarcar na Lituânia, uma parada estratégica no Reino Unido, o principal aliado do premier Rishi Sunak. Joe Biden ouviu críticas ao anúncio do envio pelos americanos de bombas de fragmentação à Ucrânia. Esse tipo de armamento é proibido em mais de 100 países porque representa riscos a civis. Com o rei Charles III, a principal pauta foi meio ambiente. Nesta terça-feira começa na Lituânia uma cúpula entre os 31 países integrantes da OTAN. Joe Biden já afirmou que a Ucrânia não entrará na aliança militar enquanto estiver em guerra com a Rússia. É uma decisão para evitar um confronto direto com Moscou. O Ocidente já enviou 165 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia e deve reforçar o apoio. Já o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que estava fazendo jogo duro para liberar a entrada da Suécia na OTAN, deu sinal verde para o país fazer parte da aliança militar. Enquanto isso, na Rússia, o Kremlin disse que Vladimir Putin se encontrou com Yevgeny Prigozhin 5 dias após o motim fracassado. Na conversa, o líder do grupo deu sua versão dos fatos e a garantia de que os soldados do grupo estavam prontos para lutarem pela pátria. A Turquia concordou com a entrada da Suécia na OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O anúncio chega na véspera de um encontro de líderes da organização. A confirmação foi dada pelo chefe da OTAN, a aliança militar composta por 31 países, incluindo a Turquia. Todos precisavam concordar com a decisão para que a Suécia passasse a fazer parte. Mais cedo, o presidente turco havia condicionado a entrada da Suécia à retomada de negociações para a Turquia integrar a União Europeia. O assunto deve ser discutido com detalhes a partir de amanhã na cúpula da OTAN na Lituânia. Já o ingresso da Ucrânia na aliança não está na pauta. A Rússia afirma que a medida seria considerada uma ameaça e poderia desencadear consequências muito negativas. Também hoje, o porta-voz do Kremlin confirmou que o presidente russo Vladimir Putin se reuniu com o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, no mês passado. Ele e outros mercenários teriam dito que ainda lutariam pela Rússia. Aliados da Ucrânia discutem a decisão dos Estados Unidos de enviar novas armas para o exército ucraniano. Hoje, o presidente Joe Biden foi recebido pelo primeiro-ministro britânico. Embora os dois governos apoiem a Ucrânia na guerra, há divergências sobre o assunto. O tema principal do encontro entre Joe Biden e Rishi Sunak aqui em Londres foi a autorização do governo americano para enviar bombas de fragmentação à Ucrânia. A arma é proibida em mais de 100 países, inclusive no Reino Unido. A decisão tem sido questionada por aliados
e criticada por grupos de direitos humanos. Esse tipo de armamento espalha bombas e atinge uma área ampla, com menor precisão e maior risco aos civis. As bombas de fragmentação têm sido usadas pela Rússia na guerra da Ucrânia. A contradição é que a Casa Branca já havia classificado esse uso como um crime de guerra. Biden afirma que aprovar o envio dessas armas à Ucrânia foi uma decisão difícil, mas necessária, porque falta munição às tropas ucranianas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte iniciou nesta terça-feira na Lituânia uma reunião de cúpula de 2 dias, na qual pretende enviar uma mensagem clara sobre a adesão da Ucrânia. O país em guerra contra a Rússia intensificou as pressões e criticou abertamente a indecisão da aliança militar. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que a OTAN vai definir um caminho para a entrada da Ucrânia, mas sem estabelecer um calendário preciso. As demandas da Ucrânia para obter um roteiro claro e definido sobre sua adesão à OTAN após o fim da guerra com a Rússia representam o ponto central do encontro de cúpula de líderes da aliança militar. Eles ainda devem definir e adotar um novo plano estratégico regional para proteger o bloco de um potencial ataque e discutir sobre os polêmicos níveis dos gastos de defesa. A ideia da OTAN é transformar em um objetivo maior a meta de que cada país membro deve investir 2% do PIB em defesa, com a mudança da meta para investimentos de pelo menos 2%. Na véspera da reunião, a OTAN viveu um sobressalto seguido de um alívio, depois que a Turquia decidiu retirar o veto que havia imposto a adesão da Suécia à aliança militar. Dos Estados Unidos, Joe Biden falou sobre a possível entrada da Ucrânia na OTAN, a aliança militar que reúne vários países do Ocidente. Ele disse que o país não está pronto para participar desse bloco. O correspondente Vandrei Pereira tem os detalhes. Repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos e no mundo, né, essa declaração do presidente Joe Biden. Ele afirmou que é necessário o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia para só então considerar a possibilidade, para que os países possam considerar a possibilidade da Ucrânia entrar para o bloco de aliados do Ocidente. Biden disse que teve uma longa conversa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para reafirmar o compromisso dos Estados Unidos nesse apoio, né, da Ucrânia frente a essa guerra com a Rússia. Mas lembrando que um dos motivos da Rússia ter começado essa guerra foi justamente a possibilidade da Ucrânia conseguir uma vaga dentro dessa aliança militar da OTAN. A gente vai continuar acompanhando, infelizmente parece que a guerra tende a continuar. De Orlando, Vandrei Pereira para a Record News. 5 turistas mexicanos e um piloto nepalês morreram nesta terça-feira em um acidente de helicóptero pouco depois da decolagem. De acordo com as autoridades do Nepal, o avião da Manang Air decolou perto de Lukla, porta de entrada para expedições para escalar o Everest, e seguia para a capital Katmandu com 5 viajantes mexicanos e um piloto nepalês a bordo. A Autoridade de Aviação Civil do Nepal informou em um comunicado que o helicóptero perdeu contato 8 minutos após a decolagem. As vítimas eram 3 mulheres e 2 homens de nacionalidade mexicana, além do piloto. 2 helicópteros e várias equipes terrestres foram mobilizados para a missão de resgate e o clima dificultou o trabalho. Autoridades nepalesas e mexicanas lamentaram o acidente. O Nepal tem uma indústria em expansão de helicópteros privados que transportam turistas e cargas para cantos remotos do país do Himalaia, onde o acesso rodoviário é limitado ou inexistente. Mas o país é conhecido pela fraca segurança aérea e o ocorrido nesta terça-feira é o mais recente de uma série de acidentes aéreos no país. O parlamento israelense adotou uma medida crucial da polêmica reforma judicial promovida pelo governo nesta segunda-feira, na madrugada de terça local. Em primeira leitura, a base governista, formada por 64 deputados de partidos de direita, extrema-direita e religiosos, foi suficiente para aprovar o texto. A oposição fez discursos inflamados e seus 56 legisladores votaram contra, mas o projeto avançou.
Isso não vai acontecer. Se for aprovado na primeira leitura, cairá na segunda e terceira leituras. Se passar na segunda e terceira leituras, cairá na Suprema Corte. Se não cair na Suprema Corte, esse seu maldito governo cairá pelos eleitores, porque eles olham para vocês e dizem: essas pessoas não só não estão trabalhando para nós, como estão eliminando a aliança israelense por razões mesquinhas, de pessoas loucas, corrompidas e destrutivas. A bola de neve que começou a rolar aqui hoje vai crescer, acelerar e atropelar o país inteiro, se não pararmos agora. O significado da lei que vocês estão tentando aprovar aqui hoje é o início de um processo perigoso, removendo limitações do governo e apagando críticas judiciais. A reforma promovida pela coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu busca anular a possibilidade de o judiciário se pronunciar sobre a razoabilidade das decisões do governo. Segundo o governo israelense, o objetivo é garantir um melhor equilíbrio entre os poderes. Mas críticos a veem como uma ameaça à democracia israelense e suas garantias institucionais. O projeto provocou algumas das maiores manifestações da história de Israel desde seu anúncio em janeiro, com dezenas de milhares de pessoas indo às ruas semanalmente para exigir a rejeição da reforma judicial. Assunto agora, Killing, para falar sobre Israel, porque ontem o parlamento deu uma aprovação inicial para aquela polêmica lei que pretende mudar o sistema judiciário do país, e nesta manhã a população já foi para as ruas protestar. Exatamente, o protesto que foi convocado pela oposição teve a primeira de 3 votações ontem. 64 parlamentares votaram a favor, todos da coalizão comandada por Benjamin Netanyahu, e 56 contra, todos da oposição. Essa é uma reforma bastante polêmica, que desde que Netanyahu assumiu esse 5º governo, com uma coalizão formada por políticos da extrema-direita, tentou levar adiante. A gente tem falado aqui no Band News desde o começo do ano de vários protestos contra essa reforma, que na visão de muitos iria enfraquecer a democracia israelense, porque daria mais poderes ao parlamento, tiraria poderes do judiciário e aí desequilibraria a balança. Houve uma pausa nesse processo para aprovar essa reforma, porque o Netanyahu disse que iria conversar com líderes da oposição para tentar chegar ao meio termo. Essas negociações não avançaram. Os protestos têm repercutido no mundo todo, muita gente criticando essa reforma do judiciário, inclusive um parceiro muito importante de Israel, os Estados Unidos, falaram que é importante rever como essa reforma será aplicada. Os defensores afirmam que daria mais poderes ao parlamento e também equilibraria algumas decisões do judiciário, que na visão de muitos são decisões mais à esquerda. Os contrários a essa reforma afirmam que o governo de Israel vai se tornar ainda mais autoritário, enfraquecer a democracia. Houve consequências na economia. Muitos setores protestaram, como o setor de tecnologia, tão importante para o PIB de Israel, alguns militares reformados também. Então essa é uma questão bastante delicada, mas que o governo de Benjamin Netanyahu está disposto a levar adiante. Pessoal, se inscreve no canal Notícias Boas e Ruins no Brasil e no mundo para ficar sabendo informar, como incêndios e também atentados e também coroações no Brasil, não, no resto do mundo, tá bom? E também aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeos para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.